Graça e paz, igreja. Nosso direto ao ponto começa da onde o pastor Eros deixou. Nós vamos falar de fidelidade. Ele agora falou com a moça a respeito de manter, né? Se manter. É sobre isso que a gente vai falar. Pergunta retórica, pergunto para vocês, como eu sempre começo com uma pergunta, né? A pergunta para vocês, para fazer para dentro, para vocês responderem para vocês mesmos, né? Vocês são fiéis? Nós somos pessoas fiéis? Essa é a reflexão. Nós vamos falar um pouquinho de fidelidade, a firmeza da nossa fé e nos mantermos no caminho, uma vez que os nossos olhos foram abertos. Uma das promessas mais quebradas hoje em dia começa assim: prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Alguém já ouviu isso? Geralmente quando? Casamento, né? Se você acha que esse ser fiel se restringe a adultério, alguma coisa assim, é uma visão covarde. Você está jurando ser fiel a tudo aquilo que você se propôs. O adultério, alguma traição, isso faz parte do pacote. Mas a fidelidade vai muito além disso. Se você promete amar, é toda a vida. O dia que você não amou, você não foi fiel a esse juramento. E com Deus é a mesma coisa. A partir do momento que nossos olhos foram abertos, essa promessa está embutida quando a gente criou. A gente promete ter o nosso Senhor como nosso Deus, ou o nosso Deus como nosso Senhor, como você preferir, e amar Ele de todo o nosso coração. Esse é o mandamento. E todo dia que nós não amamos, nós não estamos sendo fiel a esse compromisso com Ele. Essa é a verdade. A forma como você crê, as pessoas aqui que já creram, acho que concordam comigo que a partir do momento que nós cremos, a nossa vida mudou, certo? Isso é inquestionável. Então, o crer muda a nossa história. E a nossa fé determina o nosso futuro. Todas as nossas escolhas que nós fazemos depois que cremos são baseadas nas nossas crenças, ou não. O nosso futuro é fruto das nossas escolhas. As nossas escolhas são fruto dos nossos valores. E os nossos valores são frutos da nossa crença. Pensa bem quando você for tomar uma atitude, que isso tudo está em jogo. A sua escolha foi baseada num peso que você deu às prioridades, a valores, a tudo isso aí. A questão aqui é ser fiel àquilo que nós já vimos. Fidelidade ao nosso compromisso com Deus. Alguns vão ao extremo. Para nós estarmos aqui hoje reunidos com liberdade, segurando uma Bíblia e falando de Deus, muita gente morreu para nós estarmos aqui. Essa é a verdade. Pouca gente tem consciência disso, dá valor para isso, mas muita gente morreu para nós estarmos aqui. Deus queira que nós não precisamos morrer dessa forma, entregar a nossa vida em morte. Mas Deus espera que nós entreguemos nossa vida em vida. Como assim? Dar a nossa vida à igreja, aos nossos irmãos, dedicar, como o nosso pastor gosta de dizer, nos consumir, uma vez cristãos, para o povo de Deus, para a igreja, em obediência à palavra, em fidelidade. Então a fé muda a nossa história. Para quem ainda não creu, pode ter certeza que é a decisão mais importante da sua vida e vai determinar o seu futuro. Porém, nós não somos naturalmente fiéis. Sem Deus é impossível o ser humano ser fiel. Todo ser humano tem um preço. Sem crer, nós estamos vendidos ao pecado, nosso preço é muito barato, a gente muda de opinião muito fácil. Mas, uma vez crendo, a gente tem condições de manter a fidelidade naquilo que nós cremos. A questão não é se a gente vai ser infiel, é quando nós seremos. Porque nós seremos. Infelizmente seremos. E a nossa oração é para que não sejamos, né? Por exemplo, para que nós precisamos ter convicção da nossa fé? Para poder tentar buscar essa fidelidade. Eu não vou pedir para vocês abrirem, porque é muito rápido. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Deus permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Muita gente tem uma confusão aí. Muita gente vê adesivo nos carros, né? Deus é fiel no cartãozinho de visita, camiseta. E fica imaginando, acho que eu vou me converter, porque afinal de contas ele vai resolver o meu problema. Se ele é fiel, ele vai fazer tudo o que eu quero. Não vai falar não para mim, ele me ama. E é um engano muito grande. Tá? Isso aí eu acho até que chega até a ser diabólico. Por quê? Porque isso nega a soberania de Deus. Deus é amoroso, é justo, porém, ele é fiel à palavra dele.
nunca fiel a nós. Ele é fiel à palavra dele, ele é firme. Muito mais firme, muito mais fiel, muito mais do que nós possamos imaginar e sermos. Então, o nosso Deus é um Deus amoroso. E como ele nunca vai ser infiel à palavra dele, nunca vai ser injusto, ele é um Deus que nunca vai nos decepcionar. Porque ele é muito sincero, é muito claro o que ele quer, né? Mas tem pessoas que se decepcionam com Deus. Nunca Deus vai decepcionar. Essa semana, uns 15 dias atrás, eu tive a experiência de conversar com uma pessoa que passou mais de 15 anos dentro de uma igreja, tinha um ministério de liderança dentro de uma igreja, hoje está fora de uma igreja. A questão não é a igreja. O ponto é, numa discussão, conversando com essa pessoa, tentando exortar para que a fé dela seja firme e ela permaneça fiel, ela virou para mim e falou assim, você não sabe o que eu passei. Você fala isso porque você não sabe o que eu passei, dentro de igreja. Eu falei assim, cara, não interessa o que você passou. Deus é o seu Deus, se você crê, é o mesmo Deus que o meu. E o meu Deus é fiel, mas é fiel à palavra dele. Eu falei assim, você não sabe o que você está falando. Assim, eu não sei o que eu estou falando. Daí ele falou para mim assim, eu fiz tudo o que Deus queria e me ferrei. Eu tive que me segurar, Eros, para não grudar no pescoço dele, porque isso para mim é uma afronta. Ele fala assim, do meu Deus, só se o Deus dele for diferente. Porque o meu Deus, ele cumpre aquilo que ele promete, ele é fiel. E se ele fez realmente, se é que ele fez realmente o que Deus queria, é impossível Deus não ser fiel. Baseado na palavra, é impossível. Ou seja, se você realmente obedecer, é impossível Deus não cumprir. Eu fiz tudo o que Deus queria e não deu certo. Vocês acham que Deus errou? Isso é um absurdo. Deus não erra. Primeiro, o cara deve estar enganado de achar que fez, né? Ou achar que Deus ia responder aquilo que ele fez com favor para ele, né? E o que não é verdade. Isso mostra o perfil do desigrejado hoje, as pessoas que estão afastadas. São pessoas que acreditaram em homens. E isso faz com que as pessoas se decepcionem. Mas Deus não faz isso. É o homem que faz. E as pessoas saem da igreja, magoadas com Deus, porque Deus não fez o que elas queriam, e falando que não vou voltar para a igreja porque sofreram muito. Sofreram na mão de homens, de lobos, do joio. Não sofreram na mão do Deus vivo, que nós cremos, que é aquele que cumpre a promessa. Que aquele que é fiel, ele vai honrar. E essa fé que Deus espera que nós tenhamos, mesmo na tribulação, é uma fé que eu identifiquei em 3 características. Qualidade, tem que ser uma fé genuína e verdadeira. Constância, sem vacilo. E, se possível, sempre bom, é até um mandamento, que seja progressiva, uma fé crescente. Não seja estacionada, uma fé que cresça, de acordo com a sua caminhada. Eu vou ler para vocês rapidinho aqui, um outro que muita gente gosta e interpreta errado. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes disso vem, sei o que é passar necessidade. Algumas versões está ser humilhado. E sei o que é ter fartura, ser honrado. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso significa, aquele que me fortalece, aquele que me mantém, me dá sustento para mim suportar tudo. Não há nada que ninguém não suporte em Deus. É impossível. Então, está difícil? Está difícil? É lógico que a vida é difícil. Todo mundo tem problema. O pastor Hélio sempre fala que nossa vida não termina. Os problemas não terminam quando nós cremos. Mas ninguém diz que ia ser fácil, pelo contrário, né? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O bom ânimo é isso. É se manter animado, não é alegrinho, bobo, não. É em fé, com fé. Convicção de que, uma vez obedecendo, eu vou desfrutar da promessa da bênção. E se essa bênção demorar, amém. Ele que sabe o tempo é dele. Tudo isso para nos prepararmos para os dias maus. Tem uma frase aqui, estou terminando, do filósofo contemporâneo Roque Balboa. Alguém conhece? Mas é legal. Olha só que interessante. Dá para se aplicar, dá para fazer uma analogia legal com a Bíblia. Não importa o quanto eu sou forte ou enquanto eu bato. A questão não é bater forte. A questão é quanto que eu aguento apanhar e continuar lutando. Aí está o segredo da vitória. Eu achei muito profundo para um cara que tomou tanta porrada na cara, né? A importância nossa como cristão não é o quanto a gente é forte, porque a gente não é mesmo. A questão é o quanto a gente suporta sofrer
e permanecer fiel. Essa é a questão. Aí está o segredo da vitória. Permanecer fiel. Amém? E, para terminar agora de verdade, no meio dos meus nocautes que eu tomei, um dia eu cheguei para o pastor Eros, faz bastante tempo, e falei para ele assim, pastor, está acontecendo isso e isso. Eu não mereço. Eu não mereço. Por que comigo está acontecendo isso? E o pastor fala assim, assim mesmo, faz parte do jogo e tudo mais, é o que ele fala, né? Depois que eu entendi que eu achava que eu não merecia um monte de coisa, que eu achava que eu merecia o céu e o paraíso de forma imediata, eu criei, por que não? Eu entendi que eu precisava, na verdade, me converter de verdade. Porque se você acha que você merece o céu, você precisa se converter. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é nos dar direito ao céu de forma de bandeja. O cristianismo é você entender que você não merece o céu, mas uma vez fiel, você vai ter acesso a ele. E mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uva, não haja azeite, animal, isso é Abacuque, né? Ainda assim exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que falte, gente, Deus é fiel. Se mantenha fiel, que aí está o segredo da vitória. Amém? A nossa oração de olho aberto é para que nós sejamos mais fiéis. Fiéis como irmãos em Cristo, fiéis como maridos, como esposa, como filhos, como pais, como parceiros, fiéis a Deus, a sua palavra. Se mantendo fiel, com certeza você vai desfrutar da bênção. Amém? Que nós sejamos mais fiéis. Amém.